Após 1,5 mês de indefinição sobre o rumo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, conhecido como ICMS, governadores de diversos estados apresentaram termos de negociação para o governo e esperam conseguir um acordo até o fim da próxima semana. O grupo se reuniu com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, nesta terça-feira, dia 14, para apresentar propostas para diminuir perdas de arrecadação após o ex-presidente Jair Bolsonaro determinar a redução do ICMS no ano passado. Ainda não há um consenso entre as partes sobre o valor de compensação que os estados querem receber. Isso porque os governadores defendem a inclusão de juros e correção monetária. Dessa forma, enquanto o executivo propôs o pagamento de 22 bilhões, a expectativa dos estados é de receber 45 bilhões. Os envolvidos pretendem fechar a negociação até a semana do Carnaval. Abre aspas aqui para o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Senado acompanha de perto as tratativas dos governadores que buscam compatibilizar os termos do acordo com as necessidades orçamentárias dos estados, mas sem que isso tenha impacto nas tarifas e prejudique os consumidores, pontuou então Rodrigo Pacheco. Começar com o francês, um tweet. Vem aí o Carnaval, vamos dançar mais uma vez, né? Porque os governadores estavam com esse assunto amarrado aí. O presidente Lula é um presidente político. Os estados reclamam a perda e querem a recomposição de 45 bilhões de ICMS que eles fizeram durante o governo Bolsonaro, que eles diminuíram o valor dos combustíveis. Então, queiram ou não, de qualquer que seja a solução, vai sair do nosso bolso. E o preço dos combustíveis vai aumentar de novo e vai incidir sobre todos os produtos que são transportados. Então, essa é a negociação e ela está sendo realizada hoje, lá com os presidentes do Senado da Câmara Federal, hoje. E, com certeza, para diluir o assunto durante o período carnavalesco. Vai lá, Celestino, um tweet. Além disso, o ministro do STF, Gilmar Mendes, já caneteou, né, para o governo de Goiás, né, para ver as perdas, né, do ano passado em relação ao ICMS. Então, assim, isso vai ser um efeito cascata. Além deles retomarem o imposto, né, é capaz do contribuinte ter que indenizá-los, né, os governadores que tiveram perdas do ano passado. Olha só que absurdo, a que ponto a gente chegou, né? O Brasil cresceu o ano passado, teve superávit, mesmo com a retirada dos impostos. O governo federal, o governo Bolsonaro zerou o imposto sobre o diesel, abaixou a alíquota da gasolina, do gás, do etanol, liberou para os donos de postos comprarem direto da distribuidora, né? Os governadores tiveram superávit dentro do governo, né? Dentro do governo, não perderam, mas mesmo assim eles querem a retomada, eles querem esfolar o contribuinte, eles querem ganhar mais, querem arrecadar mais para inchar a máquina, criar mais secretaria, mais cargo de confiança e tirar isso da classe média, esfolar a classe média, a classe que paga certinho o seu imposto, que gera dividendos. É por aí, infelizmente. Gilmar. São dois pesos e duas medidas. Agora há pouco a gente comentava sobre Sarandi, era necessário cobrar um imposto mais caro para, no caso, ter mais, assistência ao cidadão. É o que eu não concordo. Só um minutinho, por gentileza, eu não te interrompi. Você não gosta de me citar, né? Não. Você gosta de pegar minhas falas e falar que você não tem opinião. Você pega as tuas. Você quer ouvir? Eu tenho a minha opinião. Se você ouvir, eu tenho a minha opinião. Se você quiser me ouvir, eu te falo. A minha opinião é o seguinte, é fácil. A opinião é fácil. O governo Bolsonaro não quis resolver o problema. Se ele quisesse resolver mesmo o problema, ele teria desatrelado o preço do barril de petróleo aos preços internacionais. É fácil. Que iria dar problema, a gente sabia. Não sou a favor do imposto, mas enquanto não se desatrelar o preço do mercado internacional, nós vamos continuar pagando caro no combustível. Foi uma medida eleitoreira irresponsável, somente no caso para tentar ganhar as eleições, como foi feito aí outros planos durante o governo passado.
Eleitoreira que vai deu lá, certo, teve superávit. Superávit, só um minutinho, só um tweet bem rapidinho. Fazer rapidinho. Superávit em gestão pública é só você não dar assistência para o contribuinte. É só enxugar a máquina. Teria superávit se as estradas não fazer federais 37, aqui no Paraná estivessem boas. 37 superávit ministros. Se o cidadão... Ele quer ouvir a minha opinião, mas ele não deixa eu falar. Vamos lá, gente, vamos lá. Você tem 20 segundos, vai, Gilmar, conclua. 20 segundos. Fazer superávit em empresa pública é fácil. É só você guardar o dinheiro e não prestar o serviço para o cidadão. Isso é superávit. E fica bonito para cá, o governo tem dinheiro em caixa. É como se você não pagasse a sua conta de água, de luz, depositasse numa poupança e falava para os outros que você tem um superávit na conta. Vai lá, Edivaldo, sua vez. Não tem almoço grátis. E o seu Bolsonaro tomou sim uma medida eleitoreira, sabendo que a conta viria. Nós comentamos isso aqui o ano passado, quando foi totada essa medida. Vão ter que pagar a conta, os governadores vão cobrar. Fala em 45 bilhões, o governo faz uma conta no metade disso e vai sair da nossa lomba de novo. Do couro vai sair a correia para pagar essa conta. Essa que é a grande verdade. Vai ficar essa discussão. E, curiosamente, acontece exatamente quando se começa a discussão da reforma tributária. Quer dizer, os governadores apoiam a reforma tributária, mas querem compensação para o ICMS. Você vê qual vai ser o governador fala em administrativo. Essa equação, como é que essa questão vai ser complicada fazer, entendeu? Chegar num acordo. É claro que vai haver compensação, tem que haver compensação na percepção dos governadores. Vamos tomar um exemplo como o Paraná. O Paraná tem um superávit, né? O governo paranaense poderia até falar assim, não, nós vamos abrir mão de eventual compensação. São Paulo, como o exemplo é grande, mas eu não sei quanto efetivamente representa se o governo conseguiu compensar alguma coisa, o governo estadual, eu me referi. Então, sim, seria um gesto, principalmente. Eu até entendo que alguns estados que têm mais dificuldade financeira, o peso do ICMS sobre combustível seja mais importante, mas será que há margem para o governo, para os governos estaduais renunciarem, né? Eu sei que a renúncia fiscal é um crime administrativo sério, mas nesse caso específico teria margem. Aí fica talvez uma dica para um governador como o do Paraná, fala assim, a gente vai abrir mão, a gente não quer compensação, a gente toca um estado superavitário, muito bem administrado, a quarta economia mais forte do estado. Então, assim, mas é que você conhecer, viu? Foi, assim, uma medida eleitoreira, como outras medidas eleitoreiras, dependendo se o Estado ficou superavitário ou não, a conta viria, né, Gilmar? A conta veio. Não tem almoço grátis. Quando você toma uma medida dessa, ela vai ter que ser paga por alguém. E agora vai ficar esse imbróglio aí. E, é claro, o peso dos governadores vai ser decisivo para que você pague. O Vitor vai pagar mais, como é que eu vou pagar? Mas os governadores candidatos à reeleição aceitaram diminuir o índice do ICMS. Ô, Edivaldo, se tivesse um governo federal mais enxuto, com a máquina pública mais enxuta, né, não haveria problema. O problema é que o inchaço da máquina governamental agora, do novo governo, com 37 ministros, mais um monte mas tinha de 6 mil militares na gestão passada, os aumentos dos 3 poderes, não é reforma tudo de isso Estado, refletiu. Mas você concorda que o aumento dos salários em cadeia do judiciário, do legislativo e do executivo, é a reforma do Estado. reflete nisso tudo? Independente de qual governo nós vamos fazer uma reforma precisa arrecadar mais para pagar todo esse povo? Então está saindo da onde? Não tem segredo, é o povo que está pagando. Agora, culpar o presidente Bolsonaro dos aumentos, quem pediu aumento foi o judiciário. E aí foi acompanhado pelo Não estou culpando, eu estou culpando especialmente o CMS, Celestino. Foi uma medida eleitoreira que a conta viria. Deixa claro. Foi feito em fevereiro. Foi feito em fevereiro. O combustível foi o Temer quando foi feito em fevereiro. Nós pagamos os preços internacionais. O preço do dólar hoje chegou a 4,98, né? Durante o dia. Então, assim, qual foi a medida que a Petrobras qual foi a medida que a Petrobras fez até agora de abaixar a redução do combustível?
O barril tá $85. Tá $85. O diesel baixou. Qual foi a medida que a Petrobras fez até agora? Então, assim, para que aumentar o ICMS? Porque precisa arrecadar para pagar a máquina, pagar o judiciário, o legislativo, que tiveram aumentos de salários. E o povo não teve acho que R$80 de aumento, o francês. Ok, pessoal. 6 horas e 58 minutos. Repita. 6h58, não dá tempo para mais nada. Tchau.